Obrigada, Lincoln. Oi, Wilson. Eu queria fazer uma pergunta. Eu quero fazer duas perguntas também, professor. A primeira muda um pouco de assunto. Eu queria trazer um tema que eu estou pesquisando no meu doutorado, que passa pelos intelectuais da imprensa negra, lá dos anos 20, 30, né? E aí, tem uma historiografia que olha para esses intelectuais e chama eles de elite negra. E eles explicam: olha, a gente está falando aqui usando o termo elite, mas não estamos falando de uma elite econômica, né? A gente está falando de um grupo que acessou a educação, né? Pessoas letradas e tal. Só que, ao mesmo tempo, a dimensão de pertencimento desses intelectuais à classe trabalhadora, eu tenho a sensação de que ela se perde, inclusive por causa do uso do termo elite. E aí eu fico intrigada um pouco com essa questão, porque uma das dificuldades para mim é pensar como que, como que se estrutura lá, pensando nesse período, né, dos anos 20, 30, essas definições, sabe? De quem é a elite, quem é a burguesia, quem é a classe média, quem é a classe trabalhadora, e como que, eu não sei, queria pedir para você comentar isso para me ajudar a pensar como que eu posso fortalecer o argumento de pertencimento desses intelectuais negros à classe trabalhadora. Mariana, o conceito elite tem duas interpretações. A primeira interpretação é política, de ciência política, que diz: elite é quem se considera elite. A elite é um grupo autodefinido que se julga superior aos outros e, portanto, capaz de orientar as ações dos outros. É um grupo autodefinido, em política. É isso. Então, por exemplo, se você acha que você pode dar instruções sobre tal ou qual assunto, você pertence a essa elite. Pertence a uma elite que é intelectual e cultural. Ele não se julga igual aos outros. E o outro conceito de elite, que é mais ancorado, digamos assim, na sociologia, na economia, etc., é o indivíduo que tem uma condição material, econômica, que permite a ele desfrutar de lazer. Então, ele tem tempo para ler, para meditar, para viajar, para conhecer outras coisas. É uma elite, é uma minoria, tal e coisa. Os dois conceitos de elite se interpenetram. Por quê? Você pega o Machado de Assis, por exemplo, que foi um indivíduo, que foi um tipógrafo, depois virou um jornalista a contrato, escrevendo colunas nos jornais pagos, colunas pagas, e autodidata, aprendeu francês, latim, arranhava até um alemão, e escrevia muito bem. E você pega lá o professor titular na época, professor catedrático do Colégio Pedro II, que conversasse com ele e que foi fundar a Academia Brasileira de junto com ele. Um é uma elite econômica e o outro é uma elite intelectual. Intelectualmente ele virou elite. O outro considerava seu igual. Então, essas duas elites cooperam. O que acontece com o pessoal da imprensa negra? Existiu no Império um tipo de negro que vem do século XVIII e que era auxiliar da dominação branca. Esses negros, em geral, eles já exerciam funções de comando na África. Então, eles são trazidos para a América como escravos, mas eles não reproduzem uma mentalidade de escravo. Eles não se sentem escravos. E os senhores logo percebem isso e os separam dos outros. E os utilizam para administrar a sociedade para eles. Então, dou um exemplo para você. O decreto que permite aos negros serem feitores de fazenda e capitães do mato é do século XVIII, 1740 e poucos. Então, esses negros, eles formam uma elite negra que está a serviço do capital dos brancos, do enriquecimento dos fazendeiros, etc. Se você chegar ao século XIX,
você verá que no exército imperial há negros. Fato muito mais exacerbado depois da Guerra do Paraguai, porque a Guerra do Paraguai ela mobilizou mais de 200 mil indivíduos. E o exército mantido na linha de frente tinha um contingente de 80 mil permanentes. A percentagem de negros no exército brasileiro da Guerra do Paraguai é de 96%. Só 4% não eram negros. Isso declarado pelos próprios documentos do exército da época. O nome do exército brasileiro no Paraguai, dado pelos paraguaios, era Los Macacos. É tudo preto. E os pretos, como nas fazendas escravos não podiam andar calçados, eles foram mandados para a Guerra do Paraguai e eles não davam botas. Então eles tinham a farda completa e o pé descalço, mostrando para o paraguaio que eram ex-escravos, porque todos eles eram libertados para servir no exército. 96% do exército. Né? Vou te dar o número mais ou menos do total. Tá? 80 mil na frente, vezes 96, 77 mil soldados que estavam no front eram negros. É uma coisa impressionante. Em 80 mil. Muitos desses indivíduos foram promovidos a sargentos e a oficiais. Porque se você pode botar um sargento comandando um esquadrão de 40 homens, mas na segunda batalha você tem que promovê-lo. Tem que dar a farda para ele de oficial. Então, a quantidade de oficiais negros que vieram da Guerra do Paraguai é enorme. É um dos motivos, aliás, que o imperador desmobilizou o exército. O exército que veio da Guerra do Paraguai, ele só teve um direito. Chegava no Brasil, desfilava, ia no quartel, entregava as armas e estava desmobilizado. Cada um recebia o seu documento de desmobilização na porta do quartel na hora de sair. O movimento abolicionista ganhou um grande impulso porque a maioria desses oficiais negros, eles organizavam reuniões abolicionistas. E, embora chegasse a polícia e os prendesse, batesse neles, etc., eles não podiam ficar presos, era hora de guerra. Em geral, eles dirigiam as reuniões abolicionistas com a farda do exército, a gandola do exército, e as medalhas penduradas. O cara tinha que prender ele com a medalha, o cara não tinha nem apetite de bater nele, tinha vergonha. Levava ele preso, no dia seguinte soltava. Ele ia fazer outra reunião abolicionista. Tinham lugares como o Morro da Abolição, no Rio de Janeiro, onde todos os fins de semana tinha reunião de negros escravos sendo envenenados pelos abolicionistas, que eram pessoal do movimento estudantil, que você bem conhece. Aliás, vou acusar você de ser isso. E os oficiais que deram baixa do exército. Então, esse pessoal, eles se sentiam membros do império. É difícil a gente entender isso. Mas o cara que combateu na guerra e defendeu o império, o cara que foi feitor de fazenda, o cara que foi chicoteador de negros no poste do Beirinho, fazendo serviço também, eles se sentiam do império. Quando há abolição, você conhece até a Guarda de Ferro. Você conhece a expressão Guarda de Ferro, não conhece? Guarda de Ferro era um grupo especial de negros que serviu com Caxias na Guerra do Paraguai. Eram todos capoeiras, baianos e cariocas. E eles andavam com Caxias depois da Guerra do Paraguai. Quando Caxias ia à reunião ministerial, eles ficavam na porta do ministério, cada um com um cacete pendurado no pulso, que era o símbolo dos capoeiras naquele tempo. Eles usavam um cacete com um cadastro, eles amarravam no pulso, e quando eles jogavam capoeira, eles batiam com aquele pau na pessoa. Eles davam o golpe de capoeira e davam cacetada junto. Rebentavam qualquer um. Vencer 3 caras daqueles só de fuzil. Tinha como. O Caxias tinha essa guarda de ferro que andava com ele. A guarda de ferro intervia nas eleições municipais todas lá no Rio de Janeiro. Ele ia nos lugares, o voto era descoberto. Na hora de você votar, tinha um livro. Você tinha que subir no livro, escrever em quem você votava
e assinar o seu nome do lado. Eu voto para deputado fulano de tal. Na linha do lado, eu, Wilson Nascimento Barbosa. Ai, os caras estão na porta do... O cara dizia, ele votou na oposição, votou liberal, o cara já sai debaixo do cacete ali. Então, eram muito poucas pessoas que tinham coragem de votar contra o conservadorismo. Onde eu quero chegar? Quando houve a abolição, esses negros ficaram todos agradecidíssimos ao Império. Princesa Isabel, né? A Redentora. Veja, no dia seguinte, o contragolpe republicano. Os que perderam os escravos derrubaram o Império. Proclamaram a República. E o que sobrou para eles? A primeira coisa que vem na frente é uma lei de 1894 que condena a capoeira como crime e manda deportar para as ilhas de castigo os capoeiristas. Quer dizer, a capoeira, que era a arma do Império, foi desarmada. Nós vemos, então, que esses negros são a origem do ilustre movimento que você está. Eles sabiam ler e escrever, eles tinham casa para morar, e eles queriam que os outros negros que saíram da escravidão os obedecessem para garantir a ordem capitalista. Esse era o serviço deles. Eles criaram a Guarda Civil aqui de São Paulo, e a função da Guarda Civil era bater nos negros. A imprensa negra, se você lê ela com atenção, ela só faz dizer para o negro: sai da macumba, não vai aquele ato de provocação, vista-se direito, penteie o seu cabelo organizadamente, não seja um avacalhador. Vou contar um episódio para você que você não conhece. Veja só como eu sou pretencioso. No Brasil, na época da Primeira Guerra Mundial, se difundiu o ferro quente para estirar o cabelo dos negros. Passava vaselina no cabelo, passava o ferro quente. Aquilo foi inventado no sul dos Estados Unidos, mais ou menos por 1890. Nenhum negro americano trabalhava se ele não passava o ferro quente no cabelo. Porque os brancos diziam o seguinte: a cabeça do negro está cheia de piolhos. O cabelo dele é uma floresta, cheia de vietnamitas dentro. O ferro quente mata os vietnamitas. Então você só trabalhava se você tivesse o cabelo espichado. Grande parte dos companheiros lá da Frente Negra espichavam o cabelo, aceitando a divisa comercial de que o preto com cabelo espichado era mais limpo do que o preto com cabelo camado. Em síntese, a Frente Negra faz parte de um esforço de enquadrar o negro, liberto da senzala, liberto da escravidão, como força de trabalho para o branco. Porém, como o branco desistiu do negro em 89, eles trouxeram europeus e deram os trabalhos qualificados da escravidão para os europeus. Por exemplo, manejo de carroças, manejo de tratores, manejo de máquinas das fazendas, tudo isso foi dado para os brancos que vieram da Europa. E os negros ficaram desempregados. Eles tiveram que virar varredor de lixo, peixeiro e catador de coisas, empregos inferiores apenas. Então, muitos negros não ligavam para isso. Eles se recusavam a trabalhar. Se você vê as músicas dos anos 30, antes do serviço de censura, censurá-las, trabalhar, eu não. Né? Trabalho, não tenho nada, só ganho um calo na mão. Um samba, da época do Getúlio. Então, eles não queriam trabalhar. Eles trabalhavam só para ficar vivo. O que o cara fazia? O cara ia lá na Vega Central, lá onde estava o pescado, levava um cesto, enchia de peixe. Botava na cabeça, vinha gritando pela rua: peixe, peixe, peixe. A dona de casa comprava tudo. Ele, em 1 hora, vendia o cesto de peixe dele. Ganhou o suficiente para o dia. Não fazia mais nada. Ia para o boteco beber cachaça, ia para a roda de capoeira, né? Ia para os outeiros, que são a origem das favelas. Né? Então, ele não colaborava. A Guarda Negra
dominando aqueles empregos de repressão toda das delegacias de polícia, etc., enquadrava esse negro. Eu, quando vim aqui para São Paulo em 65, eu andava em qualquer calçada. E tinha aqueles negros que diziam para mim assim: o Patrício, eu chamava de Patrício, pode andar nessa calçada aí não, anda nessa de cá. Eu disse, por que não? Eu continuava andando. Porque a guarda municipal, a guarda civil, tradicionalmente ensinava os negros para não pisarem na calçada que os brancos usavam, só usarem a outra calçada. Tinha uma que o preto era permitido, a outra era do branco. Né? Então, isso dos anos 10, 20, 30, 40, 50 aqui em São Paulo, eu vivi essa experiência em 65. O cara me avisava, não anda nessa calçada, cara, você vai ter problema andando nessa calçada. Só eu e o Jorge Ben que andavam em todas as calçadas. Ele também era carioca, e a gente andava junto por aí. A gente andava em qualquer calçada. E tinha lugares que o negro podia fazer ponto. São João com Ipiranga, você pode parar na esquina sendo preto. Pode ser 10 horas da noite, 11 horas. Não tem... Mas se você for parar no Largo do Patriarca, você vai em cana. Isso nos anos 60. Então, acho que você já percebeu o quadro. Com quem é que você está trabalhando? Quem são os companheiros da Frente Negra e da imprensa negra? Segunda pergunta sua. Bom, vamos lá, então. Bastante coisa, obrigada, professor. A outra pergunta é sobre uma coisa que você falou um pouco antes, dois momentos, né? Teve um momento em que você fala que, na sua interpretação, a questão racial tem a ver com o racismo que é reproduzido pelos próprios negros, porque os negros são a maioria da população. E num outro momento, eu não sei se eu estou vendo como uma outra perspectiva, mas se você vê isso como uma coisa que é complementar, você fala dessa forma do Estado, né, brasileiro de lidar, essa coisa da fazenda com os porcos selvagens, que né, incomodou, se aproximou, mata, e toda essa forma de política, né, de não investir em nada que seja para... Genocídio disfarçado. Isso. Política e aí eu queria... Política de extermínio do negro, iniciada por Dom João, príncipe regente, em 1808, quando ele formou a Polícia Militar do Rio de Janeiro para combater os negros. Vem desde lá, sim, é uma política de Estado. Sim, sim. E, então, aí eu fico pensando, essa política de Estado, como é que você vê a articulação disso com essa ideia de que o racismo ele só acontece porque os próprios negros reproduziriam o racismo? Porque, assim, por mais que a gente seja... Não, ele não só acontece. Maioria... Ele se viabiliza porque o próprio negro reproduz o racismo. Se o negro não reproduzisse o racismo, se o negro tivesse consciência étnica, como o MNU pregou, e como muitos passaram a ter, não havia condições. Você vê na PM, metade da PM do São Paulo é de negros. Entendi. No Rio de Janeiro, 90% da PM é de negros. Quem é que eles iam mandar lá na favela matar o outro negro? Ele não ia ter... O Brasil tem um problema, por causa da mentalidade que vem da escravidão, de que o indivíduo que tem um emprego e trabalha para um senhor branco, ele defende mais o senhor branco do que o próprio senhor branco. Eu sempre dou um exemplo que eu cansei de ver na minha juventude, na minha infância. Você vai no açougue, pede, me dá 600 gramas de carne. O cara corta a carne com uma pelanca, tudo, joga na balança para você. Você tira essa pelanca daí, uns tiram, outros não tiram. Dá bate-boca. Você acha que o dono do açougue diz para ele, vende carne com pelanca? Se for uma senhora branca, ele não dá a pelanca para ela. Se for eu ou você, ele vai pôr a pelanca na balança. Sabe como é que eu evito a pelanca? Toda vez que eu vou no açougue comprar carne, que o cara corta a carne para mim, eu digo, ei, tira isso daí, esse pedaço. O cachorro saiu, ele está de férias, o cachorro na casa. Aí o cara tira.
Aí, quando ele me dá a carne, eu dou uma gorjeta para ele. Dou R$ 10 para ele, R$ 5 para ele de gorjeta. Então, ele sabe o seguinte, esse cara, ele é um nhonhô. Ele é preto, mas é um nhonhô. Não é um negão, ele é um nhonhô. Senhorzinho. Ele passa a me tratar como se eu fosse branco. Resolvi o problema. Eu vou lá, dou 10 a mais para ele, ele tira o lixo da minha carne. Corta os bifes direitinhos. Você precisa ver, você vai num bairro aqui, nos Jardins, entra no açougue. A carne é mais barata. O cara te vende a carne sem botar lixo na carne. Vai comprar no seu bairro. É mais cara e vem suja, cheio de pedaço. Né? Está lá no Código Comercial que não pode vender carne com pedaços que não são comestíveis. Ele vende para você, vende para mim. E se eu entrar naquele açougue pela primeira vez, ele vai me vender. Então, por que eu estou dizendo isso para você? O trabalhador nosso tem mentalidade de escravo. Ele trabalha com a mentalidade de escravo. Ele serve bem aos brancos e serve mal à raça dele, aos parentes dele, às pessoas parecidas com ele. Ele sabe distinguir. É como o PM, ele sabe distinguir. Eu, uma vez, saí da aula na USP, 11h30 da noite. Eu dirigi uma Brasília vermelha. Vê que coisa mais fantasmagórica. Aí eu entrei na Raposo Tavares, que eu morava ali no Jardim Periperi. Entrei, estou subindo, tem uma barreira da PM fechando. Aí eu parei. Aí o cara chega, o PM chega na janela e diz para mim, estava com o vidro baixado, estava calor. Documento. Eu não sei por que cargas d'água. Primeiro lugar, boa noite. Em segundo lugar, documentos, por favor. Entendeu? Falei para ele. Ele olhou para mim e disse, pode seguir. Aí eu segui. Aí quando eu segui, eu digo, me arrisquei, levou um balaço. Ele me irritou. Mas sabe o que foi? Ele pensou, esse cara deve ser sargento da PM, ou é da polícia. Quer dizer, eu desacatei ele na bochecha dele. Ele chegou à conclusão que eu devia ser da polícia. Quem é que vai falar comigo desse jeito? Eu fardado? Ele desistiu, não quero confronto com esse cara. Me mandou embora. Aí eu saí com a minha Brasília, e disse, puxa, escapei de boa, ia levar um tiro na cara. Porque é assim que funciona, nós todos sabemos. Quando você se distrai, você faz uma besteira como essa que eu fiz naquele dia. Eu nunca me esqueço dessa palhaçada que eu fiz. Mas eu vinha distraído pensando em outra coisa, a barreira me irritou e eu me portei daquele jeito. Só se porta daquele jeito um superior hierárquico dele, que pode eventualmente ser um negro. Por exemplo, o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro é negro. O porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro é negro. E, no entanto, eles estão matando o negro lá todo dia. Todo dia. Então, é isso que eu estou dizendo. É muito difícil você fazer o apartheid funcionar sem o apoio de parte da população vítima. Você viu que lá na África do Sul, até o fim, os Zulus serviram ao Estado racista. Depois que o Mandela foi eleito, ainda houve choques, massacres, morte de centenas de pessoas, porque os brancos mandaram os Zulus atacar os outros negros que tinham votado no Mandela. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Que não se sustenta se o branco tiver que dominar direta e abertamente sozinho, eles são uma minoria da sociedade. O branco não chega no Brasil a 30%. Ele não fará nada. Ele vai se comportar como ele se porta lá na CPI. Eu de maneira nenhuma. O senhor está enganado. Eu não fui eu. Vai ser isso que ele vai dizer. Eu fico pensando que a burguesia que controla o capital também é uma minoria, né? Mas eles estão em posições de poder, né? Não sei se essa questão numérica ela é definidora,
é definidora. Por que que na África do Sul o governo hoje é negro? Porque numericamente chegou uma situação em que o branco não podia governar mais. Eles vivem lá na África do Sul, mas eles não governam mais. O governo são os negros. E eles negociam com os negros que governam. E no Brasil vai ser assim. Porque quando o Brasil mudar, os brancos daqui não vão embora para Miami, todos. Vão alguns milhares. Mas eles vão governar através dos negros que vão estar no governo. Eles não vão governar diretamente. Eles não ganham mais uma eleição. Não pode ganhar eleição. Por que eles não ganham eleição? Como é que vai ganhar eleição na África do Sul? Tem 5 negros para cada branco. Não tem como. Agora, se o negro tivesse uma mentalidade diferente, e você vai dizer, mas a classe dominante tem muita força. Ela tem muita força historicamente. E a história da dominação no estado de apartheid, ele governa apoiado na vítima.